Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui contando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o pastor Irã, aqui de Campo Mourão. Obrigado, pastor, por ter aceitado esse convite, por estar aqui nesse bate-papo com a gente. Tá bom, foi um prazer. Bom dia a todos. Bom dia você, Joel, a equipe maravilhosa aqui. Estamos aí para conversar sobre o cristão no mundo real, né? Isso Porque mesmo. tem mundo irreal para o cristão? Não. Bem colocado, a primeira pessoa que fez essa pergunta. Mas tem muito cristão que vive no mundo irreal mesmo. É mesmo, pastor? Não, rapaz, tem muito cristão que ele tem uma vida com Deus muito verticalista. É só ele para cima, ele não sabe o que está acontecendo ao redor dele, né? Nada contra ter uma vida verticalista, né? O cristão, ele tem a sua relação com Deus, deve manter a sua relação com Deus, mas você não pode esquecer que nós estamos no mundo ainda, né? No mundo das lutas, do sistema que está no nosso redor, das dificuldades, da luta e tal, dos problemas políticos, dos problemas sociais. Então, quer dizer, o cara tá só aqui orando a Deus, oh meu Deus, e o vizinho dele tá passando fome. E a gente acha que a partir do momento que a gente se converte, acabou as dores, né? Não, rapaz, às vezes, Joel, eu fico pensando que tem pessoas, quando converte a Cristo, ele muda do planeta Terra e vai pra Lua. Acabou tudo, né? Não tem mais nada que aconteça e tal. Então, o título, o nome do seu programa é provocativo. Legal. Bem colocado, pastor, bem colocado. Muito bom mesmo. Mas diga lá, pastor, casado, com filhos? Então, rapaz, eu pela graça de Deus, já sou casado já há 29 anos. 29 anos. E a Janisley é minha esposa, e Deus nos deu 4 filhos, a Bruna, o Isaac, o Mateus e o Samuel, né? Então, a minha filha Bruna já tem 28 anos, ela é casada com um pastor também, e me deu 2 netinhos e está esperando mais um netinho, vai me dar mais um netinho. Alegria total, né? Alegria total. Aí tem o Isaac, que ele está com 26 anos, vai casar agora em dezembro desse ano. Eu tenho o Mateus com 26 e tenho o Samuel, que hoje completa 21 anos. Então, o meu caçula está com 21 anos, né? Daqui a pouco só tá você e a esposa em casa. Rapaz, daqui a pouco... Eu falei com o meu caçula, eu falei, olha, Samu, você não vai casar não, você vai ficar morando com o papai e mamãe. Vai ter que ter um fiapo de um filho dentro de casa ainda, né? Essa é a vontade de todos os pais, né? Cara, é interessante, né? Inclusive, tem até um estudo entre a psicologia sobre batizar o nome de ninho vazio, né? É muito interessante essa situação, porque a pessoa casa e tal, né? Tem um marido e mulher, mas são jovens e aquela coisa toda. Mas quando os filhos começam a ocupar o espaço dentro da casa, cria-se uma relação muito diferente. E quando os filhos vão embora, dá uma sensação de que o ninho tá vazio, e muitos têm depressão e tal. Mas faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Minha filha já foi embora, outro meu filho já vai embora, vou ficar com 2. Daqui a pouquinho o meu filho Mateus, né, já está namorando há 2 anos, casa também. Enfim, a vida é essa, né? Imagina, com 4 filhos, já é assim, né? Acaba ficando sozinho. Eu fico imaginando eu com uma filha só. Não, mas você está na vantagem, Joel. Por quê? Porque um filho é legal, né? Um filho é legal. Então, você não tem tanto barulho dentro de casa. Quando você tem 4, meu... Mas é interessante, quando eles chegam na idade da adolescência, eles abrem as portas do armário, balança, o que cair come, meu. Então, tudo isso depois, esse registro, né, fica marcado. Então, aí eu acredito que o ninho vazio tem muito disso, né? É uma casa barulhenta em 6, né? Então, você pode imaginar que legal, que aventura que não era. Sempre quis ter bastante filho? Nós queríamos 6. 6. Né? O objetivo era ter 6 filhos. Mas ficamos em 4. Eu queria 6. E por que parou? Por que não foi? Olha, a minha esposa, ela já estava com 29 anos. Porque ela tinha 17 quando a gente casou. Né? Ela tinha 17. Então, ela estava com 29 anos, chegando no 30 anos, ela ficou meio preocupada e tal. Olha, estou com 30, já tive 4 filhos, será que eu posso ter algum problema de saúde? Então, preferimos não ter mais filhos. Né? Então, mas assim, a gente tinha esse objetivo de
de ter uma mesa cheia, repleta, assim, aquela legal. família, como diz, figura de família bonita, grande, barulhenta na mesa, aquela coisa toda e tal, entendeu? Então, mas quando chegou com 29 anos, eu já tive 4 filhos, eu acho que é melhor parar. Então, a gente não vai forçar a barra, né? Legal, porque é interessante, né? A gente vê antigamente, vamos pra casa da avó. Era um monte de gente, né? Mas você sabe, ô Joel, eu fico, às vezes eu fico triste, porque a família, ela vem antes de Estado. Existe uma teoria dentro dos antropólogos que houve um período na Terra chamado Pleistoceno. Esse período Pleistoceno, ele teve duração de 2 milhões de anos e terminou há 10 mil anos atrás. Então, se você vai observar dentro do próprio estudo que se apresenta, então quer dizer que eles dizem que no período do Pleistoceno já havia indícios de família. Então quer dizer que se o Pleistoceno de fato existiu, e pode ter existido, família vem antes de tudo. Família vem antes de sociedade organizada, família vem antes de Estado, família vem antes de governo, família vem antes de tudo. Ou seja, o princípio familiar, ele é o que deve ser soberano na sociedade. Então, quando a sociedade, de uma maneira indireta, fica dizendo quantos filhos você deve ter, então ela começa a interferir naquilo que é mais sagrado, que é a família. Então, você pode ver, às vezes até hoje algumas pessoas brincam comigo, né? Você nunca teve televisão em casa e tal, porque houve uma época na sociedade brasileira que ter mais de que 2 filhos era loucura. Por que era loucura? Quando tudo ficou muito mais fácil depois com a vacina da poliomielite, né? Inclusive até o brasileiro cresceu, os brasileiros que nasceram na década de 60 e 70, eles tiveram o seu tamanho aumentado. Por quê? Porque melhorou a alimentação, vieram vacinas, né? Então, por que as pessoas vão dizer quantos filhos eu tenho? Eu vou ter 10 filhos, qual é o problema? Eu posso ter 10 filhos, terei 10 filhos. Mas o quadro familiar no Brasil diminuiu por causa dessas pressões. E que ficava falando, não, você não pode ter muito, um ou dois. E é por isso, como você falou, antes era assim porque você não tinha essa opressão, né, da mídia na época, de pessoas ligadas à antropologia, à sociologia, e que, de uma maneira indireta, começaram a interferir na família. Não quer dizer, por que isso? Né? Então, eu sempre fui um camarada que eu pensei assim, não, eu vou ter quantos filhos eu quiser. Acabou, a família é minha, eu que vou cuidar, minha esposa que vai cuidar, qual o problema? Bem direto, né? Mas tá certo. Pastor, e hoje você está pastoreando alguma igreja? Não, foi muito boa a tua pergunta, Joel, pelo seguinte, eu fui formado em teologia em novembro de 90. No dia 17 de janeiro de 91, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Então, esse ano eu completei 30 anos de ministério. E eu sempre fui, desde a época quando eu terminei o seminário, o meu antigo diretor via que eu tinha dom de ensino. Então, no último ano de seminário, eu tinha uma matéria para os alunos que estavam chegando no primeiro ano. Olha. Então, eu comecei a ser professor antes de ser professor. Dá para entender uma coisa dessa? É um dom, né? É dom. Então, quando eu me formei e fui ordenado ao Ministério Pastoral, eu exerci a função de pastor da igreja local, mas continuava dando aulas. Eu fiquei nessa vida, trabalhando nessa duplicidade a minha vida inteira, até 2012, quando eu deixei o Ministério Pastoral local e me dediquei só ao seminário, onde ali eu funciono, eu trabalho como professor em tempo integral e diretor acadêmico do CETEL, o Seminário Teológico Luterano Livre. E o senhor se formou no CETEL? Eu me formei no CETEL e depois tive outros cursos. Eu fiz convalidação na Unicesumar e eu fiz mestrado, né, com especialização em Ministério Pastoral. E eu fiz aí umas dezenas de cursos de aperfeiçoamento do ministério mesmo, né? Inclusive, estou terminando agora em São Paulo, né, um curso pela AETAL, que é um órgão que trabalha com ensino de escola de teologia. Né? O CETEL está afiliado à AETAL,
A ETAL, ela promove cursos quase que obrigatórios para escolas afiliadas a participarem, que é uma maravilha. São 3 anos, né? Nós fizemos 2 anos. Eu não fiz o terceiro por causa da pandemia e foi cancelado. Estou me esperando, que é um curso, uma pós-graduação dentro do ensino de ensino teológico. Mas é só sobre ensino teológico, não tem nada a ver com igreja ou coisa parecida. Só mesmo dentro do Ministério de Ensino de Teologia. Né? Então, a gente, na verdade, Joel, o conhecimento é infinito e você nunca pode parar de estudar. Não. O pastor que não estuda, ele fica para trás e perde o ministério. Deus deu uma mente para nós e quer que a gente use. Então, quer dizer, você quer glorificar Deus com a sua mente? Estude. Legal. Então, o senhor chegou a pastorear a luterana aqui de Campo Não, eu pastorei a Igreja Luterana Livre. Meu primeiro ministério foi no Coapar. Depois eu vim aqui para a Igreja Central, a nossa Igreja Central, onde eu fiquei bastante tempo também. Né? Mas sempre viajando também, já. Daí tem outro detalhe aqui. Desde 1996, que eu começo a fazer viagens evangelísticas, viagens ministrando em acampamentos, retiros, trabalhando com liderança, com um monte de ministérios à parte. Então, essa é a minha vida, né? E qual que o senhor gosta mais? Olha, Joel, é difícil porque o ministério pastoral, ele é um combo, vamos dizer assim, né? Falando fast foodmente falando. Ele é um combo, né? Porque eu sempre brinco que pastor muitas vezes é um clínico geral. E no meu caso, por exemplo, tudo que envolve ministério pastoral, no meu caso, para mim é um prazer. Para mim é um prazer pastorear a igreja, para mim é um prazer ministrar no seminário, para mim é um prazer ministrar fora, porque faz parte da nossa vida. Não é? Então, faz por amor mesmo. A gente faz por amor, não é por dinheiro, cara. Que legal. Entendeu? Não é por dinheiro, porque se for fazer por dinheiro, o cara vai morrer de fome. Vai passar muita necessidade. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ministrar, eu gosto de servir a Deus, eu gosto de estar pregando, eu gosto de estar ensinando, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto O ser humano, ele só se realiza quando ele se encontra na vida o seu propósito. Todo mundo tem um propósito. Uhum. Né? Por exemplo, se o camarada é professor, a minha esposa é professora, a pessoa se realiza nisso. É para isso que eu nasci para isso aqui. Porque quando a gente para pensar sobre realização pessoal, Joel, você é feliz do que faz? Todo mundo que faz aquilo pela qual ele tem isso dentro dele, nato, que é de Deus, ele é feliz. Porque, veja, às vezes a gente nem fala isso porque não pensa. Né? E também ninguém é obrigado a pensar nisso. Mas quando o homem criou a sociedade, Deus abençoou nisso. Então, essa sociedade precisa crescer e ela tem que produzir coisas boas para a própria sobrevivência da própria sociedade. Uhum. Então, o que nós fizemos, e é uma inspiração divina, mesmo que o camarada crê em Deus ou não crê, isso não muda a verdade de Deus. Então, Deus dispôs no coração das pessoas dispositivos sociais que é para nutrir a própria sociedade. Então, você vê, nós temos professores, nós temos médicos, nós temos profissionais em várias áreas, que são áreas que são os tentáculos da sociedade para o próprio sustento da sociedade. Né? Então, você vê que quando o homem vai progredindo dentro da sua história, Deus vai ministrando novos dons. Para quê? Para o camarada ser um diferencial dentro daquela sociedade, como teu ramo de negócio. Não existia esse ramo de negócio 200 anos atrás. Sim. Né? Então, quando a sociedade vai criando dispositivos para a própria sobrevivência, Deus vai abençoando, é isso aí mesmo. Então, eu vou começar a dar talentos novos para essa geração. Então, você é feliz no que você faz? Pô, eu sou feliz no que eu faço. Por quê? Porque você se sente realizado dentro daquilo que Deus te deu para fazer dentro da sociedade. Legal. Agora, o que Deus me tocou em mim para fazer dentro da sociedade? Ser pastor. Ô, pastor, você tocou num ponto interessante aí sobre a parte financeira. Como que funciona essa questão? Eu vou dar a palavra na igreja lá em Umarama, eu vou em Curitiba. É um valor fixo? É oferta? Olha, quando...
Quando o pastor é uma celebridade, que eu não sou celebridade. Quando o cara é uma celebridade, daí ele tem lá um combo, né? Aí ele quer passagem de avião, ele quer hotel, ele quer, né, um carro para buscar ele, ele quer coisa que nem Jesus quis. Carregar a cruz não, né? Né? Não, mas a gente está brincando, mas é verdade. Tem uns caras que celebridade, cara. Mas eu vou dizer, por mim, pelo menos a maioria, né? Inclusive, eu recebi um convite ontem de ministrar numa igreja em Curitiba e a pessoa me fez uma pergunta, né? Eu sempre falo assim, olha, se você quer que use meus dons e talentos na sua comunidade, a única coisa que eu peço é, então você paga a minha despesa. Você paga a minha despesa. E se a igreja sentir que meu trabalho foi bem feito e quer me dar uma oferta, eu vou receber, porque eu vivo disso. Eu não tenho outra fonte de renda. Minha fonte de renda é isso aqui, meu. Entende? Essa é a minha fonte de renda. Então, o que você ofertar para mim, amém. Se você não ofertar, amém também. Deus vai me ofertar de outro jeito. Entendi. Então não tem um valor específico, não, é realmente... Não tem, mas o pastor que é celebridade tem valor, tem pastor que cobra 5 mil reais, tem pastor que cobra 10 mil reais, sim. É tabelado já? Sim, eu quero uma passagem de avião, eu quero isso e 5 mil reais, mesmo para o camarada dar uma palestra. Então, né, daqui a pouco, meu... E o que você acha disso, pastor? Olha, ele é livre para fazer o que quiser, a Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, dentro dessa perspectiva bíblica, o camarada tem a liberdade de cobrar o que ele quiser. Eu posso cobrar 5 mil, ou eu posso cobrar 10 mil. Mas será que isso vai cair bem dentro do reino de Deus? Entende? Então, as pessoas que me convidam, geralmente é isso aí. Ó, você pode pagar minha despesa e você pode, então, me ofertar. Se não me ofertar também... Aconteceu uma coisa interessante, eu fui ministrar um curso em Ipatinga, em 2018. E eu cheguei em Ipatinga e eu ministrei um curso de 15 horas. Foi de segunda a sexta. E a organização daquela igreja... E eu ministrei um curso muito jóia, nós tivemos 100 participantes. Na verdade, começou com 70, terminou com 100. Olha que benção. Normalmente é o inverso. Geralmente é o inverso. Então, eu fui ministrar no curso, aí quando eles fizeram o acerto da minha despesa... E isso nunca tinha acontecido ainda, foi a primeira vez que aconteceu. Aí eles falaram assim, olha pastor, nós tínhamos decidido te pagar X. Mas nós ficamos tão impressionados com a qualidade do curso que a gente vai pagar mais. Olha que benção. Mas foi maravilhoso, né? Glória a Deus, né? Então, às vezes acontece isso, né? Às vezes as pessoas... sentem que conforme é o desenvolvimento do trabalho, não, isso é o que eu destinei para dar para isso é pouco, ele merece muito mais. Eu acho que cada situação. Mas já tive lugar que as né? pessoas. Eu já tive, assim, Joel, desculpa interromper você, mas quando a gente ama a obra de Deus, como eu amo a obra de Deus, e eu já fui em lugares que eu falei assim, você pode vir aqui, minha igreja é pequenininha, não tem nem como te pagar, mas você pode vir aqui, cara? Eu falei, não, eu vou com o maior prazer. E vou mesmo. É isso que eu ia te como perguntar. Já fui, cara. Eu já fui em igreja perto aqui da nossa cidade, né? E aí ele falou assim, eu gosto de você e tal, e eu queria que você viesse pregar na minha igreja. Mas minha igreja é pequenininha, não tem nem como pagar seu combustível. Eu falei, não tem problema não, eu vou lá. Olha. Escuta só, hein? E eu fui lá e foi maravilhoso lá na igreja desse irmãozinho. Igreja pequenininha mesmo, tinha talvez 20 pessoas. Mas preguei como se estivesse pregando para uma plateia, um auditório de 1000 pessoas. Que legal. Foi muito bom. Aí terminou e tal, conversei com um, conversei com outro, foi me despedir do pastor em si. E eu falei, meu, então já estou indo embora. Ô, pastor, é o seguinte, rapaz, eu falei que não tem problema, eu vim aqui, sabia que era por isso aqui mesmo. Então. Ele disse, mas eu quero te dar uma oferta. Eu falei, então, aí eu preciso honrar o cara. Tem que deixar. Eu tenho que honrar o cara. Eu vou falar assim, não, mas irmão, não, ou então eu aceito a tua oferta. Não porque eu vou precisar. Sim, aham. Mas é porque eu tenho que honrar o cara. É questão de autoestima e valorização. E ele me deu 20 reais. Olha. Aí eu falei, rapaz, eu ganhei muito hoje. Ele, por quê? Ué, eu não ia ganhar nada. Você me deu 20 reais e eu agradeci, orei a Deus. Deus, obrigado por essa oferta que esse irmão me dá.
Isso é ministério pastoral. Né? E Deus vai abençoando com outras coisas. Né? Que benção. E é gostoso isso, porque a gente vê realmente que é pelo reino, né? Totalmente. Pelo E eu já tive assim, Joel, em situações constrangedoras de em determinadas comunidades cristãs que estavam passando por crise, eu não sabia. Crise pastoral, pastor, igreja, família pastoral em crise. E eu já fiquei em situações, eu tenho muitas experiências, né? E já tive situações mais interessantes. Agora, eu tive na Europa em 2017, eu fui ministrar um curso de escatologia numa igreja em Genebra. E o local que ia ministrar o curso, eu fiquei 21 dias em Genebra. Uhum. E foi uma experiência diferente para mim também, até mesmo por estar na Europa, que é uma outra cultura. Sim. E o local onde a gente estava, uma igreja antiga, uma igreja de 300 anos de construção. Nossa. E ela era uma igreja muito um cartão postal, na verdade, na cidade. As pessoas... E quando eu estava ministrando o curso lá, é interessante que entravam pessoas de todas as nacionalidades. Não era só a turma, os suíços, não. Uhum. E entrava muito árabe lá, né? Eu achei aquilo interessante, que eu estou ministrando aqui, as pessoas entram assim, num culto normal e vai tirando fora. Aí você está ministrando, os caras... Pá. E o pastor lá me disse assim, rapaz, já pensou se um árabe entra aí com uma bomba? Rapaz, aí quando, nos próximos, você me fala, agora eu tenho mais 15 dias aqui. Quando entrava o árabe, eu ficava misericórdia. O cara vai estar com a bomba ali, os caras não gostam do cristianismo. Foi uma situação muito interessante, rapaz. Muito interessante. Imagina o medo, né? Rapaz, é quando eu tô lá ministrando no auge da paixão. Aí entra o cara, entra o árabe lá, aí ele mete a mão dentro, eu falei, mas agora que ele vai ter um dispositivo, vai explodir tudo. Aí ele tirava o celular. Imagina o medo. Foi sozinho? Foi com a minha esposa lá, né? A esposa nem tá vindo mais pra igreja. Eu falei, Jane, é o seguinte, vou morar para não entrar nenhum árabe. Só uso outras pessoas. Mas é muito E foi uma experiência muito boa lá, pastor? Foi excelente. E o senhor pregou em qual língua? Eu preguei em português, mas era traduzido pelo francês, porque aquela região ali da Suíça... Na verdade, a Suíça ela é um pedaço de 4 países, né? Então, na Suíça se fala 3 idiomas e um dialeto. Então, a parte da Suíça, onde eu fui, é a parte francesa. Uhum. Né? Tem a outra parte da Suíça que fala o alemão, principalmente na capital, em Zurique. E tem outra parte da Suíça que faz divisa com a Itália, que fala italiano. Então, você tem um país, é como se fosse assim... vamos pegar aqui a Argentina, é como se um pedaço da Argentina, né, fosse um pedaço do outro país que faz divisa, um pedaço do Brasil ali, então aquela região ali fica... É muito interessante. A Suíça, legal. Inclusive, até mesmo politicamente, a Suíça tem na sua história ser neutro em todas as situações, né, do mundo, de guerra principalmente. Tal, né? É muito interessante. Bacana. Então, hoje é professor no CETEL? Eu sou professor? Eu sou professor e diretor acadêmico do CETEL. Entendi. Né? Então, tenho ali. E também, o CETEL, Joel, já tem 2 anos que nós temos polos. Né? Então, nós temos um polo em Umuaramas, temos um polo em Maringá. Então, em algumas datas, conforme a agenda, eu vou nesses lugares para ministrar cursos. Mas então você é funcionário, você tem salário também do CETEL? Sim. Nós não trabalhamos como funcionário, né? A gente, dentro dessa perspectiva, o pastor não é empregado, né? Ou como eu também não sou empregado do seminário. Eu presto serviços ao seminário, é como se fosse um autônomo, né? Mas meu vínculo é todo com o seminário e com a Igreja Luterana Livre, que é a igreja que eu sou membro, né? Eu participo da Igreja Luterana Livre. Então, eu sou membro da Igreja Luterana Livre. E o seminário é um dos ministérios da Igreja Luterana Livre. Então, ali fica tudo em família, né?
Entendi. Então, o meu rendimento, o meu salário, ele é proveniente do seminário. Entendi. Mas ele seria daí como uma oferta? Não, é uma prebenda, né? É um salário mesmo. Entendi. Não é muito, mas dá para viver. Legal. Mas soma, né, pastor? Vai somando, vai somando, cara. Então hoje você não tem vínculo com o CETEL? Você não existe um registro em carteira? Não faz parte de um CNPJ? Não, até mesmo porque na verdade, o que acontece? O nosso ministério, ele é um ministério híbrido. Você está atuando numa esfera espiritual, mas ao mesmo tempo você está no mundo, né? Então, a partir do momento que um pastor ele passa a fazer parte da folha de pagamento, bom, aí cada um, né? Cada instituição trabalha. A nossa visão e a nossa metodologia de trabalho é criar esse vínculo com o pastor, e o salário dele é um salário advindo dos serviços que ele presta. Entendi. Então, como se ele fosse comissionado. Porque, né, por exemplo, nada contra. Porque as igrejas, elas são livres para tratar como quiserem com o seu pastor. E cada comunidade cristã tem o seu próprio dispositivo de relacionamento pastor-igreja. Mas eu vejo um perigo quando um pastor está registrado em carteira, porque daqui a pouco cria um sindicato. Já pensou o pastor fazendo greve? Não vou no culto hoje. Hoje ninguém recebe os cultos. Não, mas morreu um irmão, vai ficar insepulto. Que eu estou em greve. É estranho você pensar assim, né? É muito estranho. Mas a gente respeita. E pesado, né? Não, fica estranho, porque daí é o seguinte, olha, o pastor é 24 horas. Se o telefone na minha casa, como já aconteceu, toca 3 horas da manhã, eu tenho que sair de casa. Ou um pastor que às vezes é registrado em carteira, toca o telefone 3 horas, eu vou, mas depois eu quero adicionar o noturno, porque está na CLT. Então, é muito estranho, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho, como eu falei, híbrido, né? Ele está nesse mundo, mas ao mesmo tempo ele é espiritual. Então, como é que a gente vai estar organizando com a agenda o que é espiritual? O que é espiritual, acontece qualquer hora, qualquer dia. Pastor, o senhor falando aí de tocar às 3 horas da manhã o telefone, já chegou em algum momento você não tá bem consigo mesmo, tocar e não atender? Não aconteceu. Não. Eu penso assim, olha, Joel, eu quando estava pastoreando a igreja local, eu já fui pregar com um filho internado. Olha. Meu filho criança, 10 anos, 8 anos. E eu já fui pregar, por quê? Eu sempre pensei isso, eu ensino isso para os meus alunos, principalmente quem vai ser pastor. As pessoas que estão na igreja não têm nada a ver com seus problemas. Então você tem que tocar o barco. Ora a Deus e mete jumbo. Né? Vai pregar, vai visitar, vai... Porque você pode ver, eu estou com um problema. Vamos dizer, eu estou com um problema financeiro, uma situação minha, eu tive um prejuízo, não sei como é que eu vou fazer para pagar, mas chega um pai e fala assim, olha, o meu filho está internado no hospital, você vai lá orar por ele? Não, meu irmão, não vou lá orar por ele não, porque eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer. Não existe isso, cara. Nunca existe isso. Né? Então, nós vamos fazer o serviço que tem que ser feito, independente de como está a coisa. Sim. Né? Você tem um casal pastoral, eu sou amigo deles, eu acho eles um casal pastoral fantástico, né? O pastor Edmar e a Neuza e tal. Eu tenho certeza que se o telefone deles tocar 3 horas da manhã na noite de inverno com chuva, eles podem estar com algum problema, um filho deve estar doente, enfim. Mas eles vão deixar a casa e vão procurar, porque essa é a função pastoral. Então o pastor não é profissional, ele é vocacionado para isso ali. Então ele é feliz fazendo isso. Né? E é fácil separar isso? É fácil quando você tem a vocação. Entendi. Agora, quando o cara vai, e existe isso. Isso é importante. Tem cara que é pastor porque o pai é. Eu conheço. Pastores que não são felizes porque o cara queria ser empresário. Ele queria entrar no ramo de consórcio. E é por isso, Joel, que o sacerdócio levítico falhou no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Porque, olha que coisa interessante, no Antigo Testamento, toda pessoa nascida da tribo de Levi,
ele não teria outra coisa na vida que não seja trabalhar no ministério sagrado sacerdotal. Então, por que o ministério levítico falhou? Falhou porque o camarada, ele nasceu na tribo de Levi, então ele tinha que ser sacerdote, ele não vai fazer outra coisa. O cara queria ser agricultor. Não, eu não posso ser agricultor. Eu tenho que ser sacerdote, ou vou ser levita, ou tenho que estar envolvido num trabalho religioso. Depois que veio a monarquia, os caras falaram assim, pô, eu queria ir para o exército. Não, você não pode ir para o exército. O que aconteceu? Aconteceu que a pressão foi muito grande e tinha muito sacerdote que não estava fazendo mais a sua parte. Uhum. Porque o cara estava sendo obrigado a fazer uma coisa que ele não queria fazer. O cara queria ir para o exército, o cara queria ser boiadeiro, ou o cara queria ser agricultor, ou qualquer outra coisa. Mas ele tinha que, se por obrigação, ser. E faliu o sacerdócio levítico. E já lá, Deus diz no profeta Jeremias que a aliança foi quebrada e ele vai fazer uma nova. Então, o sacerdócio levítico faliu. É a mesma questão de pastores hoje, que o cara é pastor porque o pai é. Mas necessariamente o cara não queria ser. E isso não é pressão do próprio pai? É pressão totalmente do pai. Não, meu pai era pastor, eu sou pastor, você tem que seguir essa linguagem. Não, pai, mas eu quero ser empresário. Não, que empresário o quê? Você vai ser pastor. E o cara vai para o seminário e se frustra na vida. Aí ele é o cara que está lá e não está. Esse não atende telefone 3 horas da manhã. Esse coloca ali no silencioso. Não, deixa no silencioso. Ô, pastor, liguei para você. Não, meu irmão estava dormindo, não ouvi. Esse cara aí morreu, cara. Entendi. Morreu. Ele vai passar a vida inteira frustrado. E tem outros que são muito espertos. São os profissionais da fé. São aqueles camaradas que faz tudo bonitinho, do jeito que a religião ensina. Ele sabe mexer nas coisas porque ele aprendeu no seminário, né? Ele sabe como é que faz um culto, sabe como prega, sabe como aconselha. Mas o coração dele não está naquilo, não. Ele é desprovido de amor, ele não tem amor com as pessoas. Esse também, o telefone 3 horas da manhã, ele não vai atender. Porque ele só atende horário comercial. É o profissional da fé, entendeu? Ele faz tudo bonitinho, mas ele não tem amor com o que ele faz. Então, tem isso aí também no ministério. E esses caras que dão mau testemunho. Aí o outro pastor que é gente boa, que é vocacionado, que ama as suas ovelhas e que faz tudo, ele entra, quando acontece alguma coisa ali, com esse profissional da fé, fala assim, pastor, é tudo a mesma coisa. Não é, não. É. Que legal. E por que resolveu ir para o seminário? Por uma questão de vocação. Por uma questão de vocação. Deus me vocacionou quando eu tinha 17 anos. Então, e o que aconteceu assim que você viu que você tinha vocação? Olha, aconteceu um fato interessante. O meu pastor, um homem de Deus muito vibrante, um homem maravilhoso, ele me convidou para vir para... Porque eu sou natural de Vitória do Espírito Santo, né? Sou capixaba. E ele tinha me convidado para passar um ano no seminário, estudar no seminário, aquela coisa toda e tal. Eu não queria, nunca quis. Eu, na verdade, também com 17 anos não sabia o que queria da minha vida, mas eu não queria saber de estudar, enfim, estudar teologia. Mas ele falou muito para mim, me incentivou e tal. Então eu vim, em 1986, isso. Em 1986 eu desembarquei em Campo Mourão. E fui para o seminário. Lá você era membro da Luterana? Luterana Livre. Eu fui para o seminário, mas... Puxa vida, né? Vim estudar, sem ter nada na vida. Aquela história, quando o cara não sabe onde vai, qualquer caminho presta, né? Então, como eu não sabia o que eu queria da vida, eu fui para o seminário. E ali no seminário eu vou descobrir o que Deus tem para minha vida. E, rapaz, passou fevereiro, março, abril, maio, junho, eu estudando, mas... muito sem saber o que queria da minha vida. E quando foi agosto, no último semestre do ano, eu orei para Deus, né? Eu falei, Deus, alguém falou assim para mim, não, você podia ser pastor, você podia ser pastor. Quer saber de pastor não sei o quê, papapá. Aí eu falei, Deus, eu não sei o que eu quero, mas tem umas pessoas dizendo que era para mim ser pastor. Eu não vejo que eu sou pastor, mas... né? E eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer, porque eu acho que na minha ingenuidade da fé, ou coisa parecida, eu fiz a Deus, orei a Deus, falei a Deus, eu quero 3 sinais que
que é para mim ser pastor, né? E eu pedi para Deus e eu pedi 3 sinais para ele. O primeiro sinal é que ele tinha que falar comigo na palavra que era para mim ser pastor. E o outro sinal, eu falei para Deus que eu queria que as pessoas falassem para mim, você é pastor, você vai ser pastor. E eu queria, esse era o mais difícil, eu queria ter vontade, que eu não tinha nada, zerinho. E o terceiro sinal? Hã? E o terceiro? O terceiro é eu tinha que sentir vontade, Ah, tá. um fogo dentro de mim. 3 sinais. Aí um dia, numa aula, o meu professor, hoje é falecido, estava falando, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Né? E depois, em outra aula, daí Deus está falando que a obra do Senhor, a seara é grande, são poucos ceifeiros. E foi ministrando esse sinal. Aí eu falei, ó Deus, tá bom, mas aí tá, né, tem 2 coisas ainda para acontecer e tal. Aí, como aluno, a gente tem que pregar. Alguma vez a gente sempre prega em algum lugar e tal. Eu preguei na igreja e tal, papá. Um sermãozinho bem fubazinho. uma mensagem bem fubazinha, né? E aí, rapaz, terminou lá. Os anciãos da igreja. Rapaz, que sermão maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu. Rapaz, você tem que continuar no seminário, você tem que ser pastor, rapaz. Segundo sinal. Nossa, vida, mas foi que nem um martelo na minha cabeça aquele negócio lá. Segundo sinal. Daí o outro falou assim, rapaz, você tinha que ser pastor, você vai ser pastor dessa igreja aqui, rapaz. Que foi igreja, inclusive até a igreja central. Eu falei, então tem mais um, né? Tem mais um sinal para acontecer. E esse é mais difícil ainda. Né? E aconteceu já no final do ano, em novembro. Eu estava vendo o meu professor pregando e eu falei, nossa, que legal, né? Pregando assim, que coisa legal. E aí começou um fogo dentro de mim. Aí eu não tive dúvida, né? Aí eu não tive dúvida que Deus estava me vocacionando para o ministério. E, de fato, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida. Que legal. Né? Já fazem... Isso foi em 86, então nós estamos falando de 35 anos. Né? Então, eu passei 4 anos estudando, mais 30 no ministério. É isso aí mesmo. Então, você veio para o seminário por falta de opção? Eu vim para descobrir a minha vida. Aliás, esse período da vida é um período cruciante na vida de um jovem, moço ou rapaz. 17, 18 anos e tal. Né? Então, você descobre alguma coisa na sua vida aí. Né? Então, dentro da perspectiva comum, o rapaz ou moço com 25 anos já sabe o que vai fazer da vida pro resto da vida. Sim. Né? Então, esse período aí tem muitos jovens, inclusive talvez os jovens estão aqui assistindo ao nosso bate-papo, que você possa orar a Deus e pensar sobre o que você tem que fazer na sua vida para você se encontrar na história. Inclusive, é uma coisa interessante que tem até testes vocacionais. Né? Muitas empresas fazem testes vocacionais para saber o que o camarada, né, quer fazer da vida e tal. Eu acho isso interessante, que é um dispositivo de Deus também. Sim. Eu entendo que é um dispositivo de Deus também. Então, a gente tem que tocar o barco assim, né? Sempre foi cristão? Nunca foi. A primeira vez que eu fui cristão eu tinha 17 anos, na verdade, né? Eu ouvi o evangelho. Na minha casa foram 3 pessoas, me apresentaram o Evangelho de Jesus Cristo em 1985, maio de 85, e ali naquela tarde eu entreguei minha vida a Cristo. Então eu fui convertido a Cristo. A gente fala conversão, porque às vezes as pessoas pensam que é um evangeliquez, né? Com 15 anos? Não, eu tinha 16 para 17. 16 para 17. Né? Então eu tinha 16 para 17. Ali eu entreguei minha vida a Cristo. E, rapaz, nunca mais. Foi uma conversão sincera mesmo. Pastor, a gente, ainda mais aqui nos podcasts, a gente acaba vendo muito que antigamente o pessoal realmente aceitava Cristo verdadeiramente, assim falando, com 14, 15, 12 anos. Sim. Hoje é mais difícil isso, não é? Olha, Joel, é difícil por uma questão, eu vou dizer, até mesmo todo professor de teologia, todo pastor, na verdade, deveria fazer isso, e muitos não fazem. Você tem que observar os movimentos sociais. Os movimentos sociais dão indicativo de muita coisa na história. O que está acontecendo, Joel? Quando veio a teologia da prosperidade, no final da década de 70, se fortaleceu em 80, e se cimentou na década de 90, você tinha uma outra proposta de convida com Deus.
Até então, foi muito forte a evangelização no Brasil desde 1920, com a chegada da Assembleia de Deus para o norte do Brasil. Então, a mensagem evangélica era uma: você precisa aceitar Jesus para você ir para o céu. E o cara convertia mesmo. Quem que não quer ir para o céu? É um bom marketing, né? Já que a gente vive na era do marketing, então você precisa aceitar a tua vida com Deus. Para você ir para o céu, você tem que aceitar Jesus. O cara, eu quero aceitar Jesus. E o cara convertia mesmo. Só que quando começou a abrir um menu da teologia, aí você agora tem outras propostas para estar com Deus. Então você tem proposta, aí você vai observar na história do protestantismo brasileiro, aí você vai entrar e você vê, na década de 20, 30, 40, 50, eram mensagens evangélicas mesmo, e os caras se convertiam para valer. Na década de 60, quando começou a vir a teologia da cura, aí já mudou a perspectiva. Agora, se você quer ser curado, você precisa aceitar Jesus. Opa, já mudou a coisa. Aí na década de 70 veio a teologia da prosperidade. Se você quiser ser rico, você tem que... Então, aceitar Jesus depende do auditório. Entendi. Se você vai no auditório que você vai lá para você ficar rica, Amanda, então você vai aceitar Jesus lá. Mas necessariamente o cara não se converteu a Cristo. Ele se converteu à ideia que se oferece. Eu estou com problema de saúde. Pô, então você tem que aceitar Jesus para você ser curado desse mal, cara. Aí você tem... Então o que acontece? Fortaleceu a pós-modernidade. Porque um dos sinais da pós-modernidade é o pluralismo. Então, você observa, é por isso que eu falo que o pastor, o professor de teologia, ele tem que observar os movimentos sociais. Sim. Então, o que acontece hoje? Hoje, a religião ele é um consumo de mercado. Então, as conversões genuínas a Cristo, elas diminuíram o ritmo. Porque você tem um leque de informações. Você vai no mercado, né? Aí o cara vai no mercado, a esposa chega e fala assim, você compra azeitona? Aí o cara fala, o cara não vai saber comprar azeitona? Ele é advogado, pô. Ele é médico, ele é um cara, professor de faculdade, ele não vai saber comprar azeitona, ele chega lá, azeitona com casca, sem casca, com caroço, sem caroço, em rodela, cortado, meu Deus, que azeitona que ela quer? Essa é a pós-modernidade, é o pluralismo, são as muitas ofertas. Então, quando você chega dentro da perspectiva da eclesiologia, a igreja, aí você tem igreja que cura, igreja que fica rico, igreja para aceitar Jesus para ser salvo. Qual que eu vou? Eu acho que eu vou dessa aqui. Então, Joel, essas conversões genuínas a Cristo, do cara mudar de vida e ter uma vida com Deus, isso espalhou, ele fatiou, como a gente estava conversando hoje, né? Então isso fatiou, cara. Então você vai para onde você se interessa. É um dos sinais da pós-modernidade, é o pluralismo. Os caras que são avião, esses pastores profissionais, falaram, o quê? Pô, eu vou trabalhar com isso aqui, porque isso aqui vai dar dinheiro para mim, meu. Sim. Aí eles fazem aquele show todo e tal, né? Que é terrível. Então, hoje, se eu for para a igreja pensando, eu vou seguir a Cristo porque eu quero ser bem-sucedido. Eu não vou dizer que todos ali estão ali, mas a grande maioria está ali. Eu acredito que há conversões genuínas a Cristo nessas comunidades. Eu acredito. Mas é muito pouco em relação ao auditório que está lá. Entende? Então, inclusive, tem uma charge muito interessante que você tem 3 igrejinhas. Aí estava assim, a placa numa igrejinha estava escrito assim, pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aí outra igrejinha tinha outra placa escrita assim, Igreja da Prosperidade. Aí tinha outra plaquinha escrita assim, Igreja da Cura. As filas para entrar nessas igrejas estavam quilométricas, e para aceitar Jesus só tinha um. É uma crítica com bom humor, mas é uma crítica do que acontece. As pessoas não... Né? Então, tem essa dificuldade por causa do que se oferece. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, as pessoas vão lá para dar dinheiro para o pastor tal.
Aham. O pastor tal, por isso que a justiça não condena o cara. O cara é charlatão. Não, mas ele não... O cara tá indo atrás dele porque o cara já veio com essa intenção. Sim, algo legal de pensar, né? Porque, por exemplo, a Amanda, ela quer ficar rica. Ela está condicionada psicológica a ficar rica. Então, naquela igreja lá, diz que se você fizer as coisas, você vai ficar rico. Ou você vai lá, já condicionado a ficar rico. Sim. Aí, eu como líder, eu chego e falo, para você que quer ficar rico, você tem que dar tanto, você tem que fazer isso, tem que dar teu carro. Mas eu não estou obrigando a Amanda a fazer isso. Sim. Mas ela está condicionada a obedecer ao que eu vou falar. Eu não estou pegando o dinheiro dela, ela está dando porque ela tá comida pela própria ambição. É a ambição dela que está matando ela, não sou eu só estou dizendo isso. Você faz parte do processo. Mas claro é que faz parte. E o que acontece? A única coisa que eu faço é oferecer para você o que você está precisando. Mas necessariamente eu não estou obrigando você a me dar seu dinheiro. Pastor, você acha que por amor ao povo, Deus usa esses pastores comerciais assim, esses falsos pastores? Rapaz, eu acredito que uso porque, no fundo, quem tem a última palavra é Deus. Legal, bem interessante a pergunta. Entendeu? Porque assim, nessas igrejas acontece muita coisa também, né? Acontece. Mas acho que por amor ao povo, né? Sim. Deus usa esses falsos pastores. Com certeza usa. Mas assim, na pergunta do João sobre conversão, eu fui para esse lado porque eu acho que isso é provocativo. Eu provoquei você para você me perguntar. Mas isso é importante. Professor é professor. Mas isso é importante e a sua pergunta é muito correta. Deus age com misericórdia porque ainda assim quem tem a última palavra é Deus, não é aquele profissional da fé, não é aquele camarada que está enganando. É como se Deus estivesse dizendo assim, você não está fazendo, mas eu amo esse povo que está indo aí. E Deus usa com certeza, com graça e misericórdia. Então, digamos que eu vou numa pregação do senhor está me enganando, né? E aí Deus me usa, eu recebo a graça, sou abençoado, vou para o caminho do Senhor, e aí você se prejudica pelo que você fez, e eu sou abençoado por ter participado daquele momento contigo. Se você parar para pensar, quando você estuda as religiões antigas, aí a gente vai entrar no mundo pagão. Aquele monte de deuses. Você vê lá o panteão egípcio, rapaz, panteão egípcio é uma coisa interessantíssima. Você tem deuses, os famosos, né? Osíris, Ra, Amon. No panteão, tem dezenas de deuses. Você vai no panteão grego, uau! Tem dezenas de deuses. Você vai estudando os sumérios, os sumerianos, dezenas de deuses. Você vai nos acadianos, dezenas de deuses. Quantos deuses existem? Esses caras não existem. E Deus, por misericórdia, agia dentro do paganismo, curava os caras. Eles estão pedindo para o Osíris. O Osíris não existe, mas eu amo esse camarada aí. Eu quero a cura dele. E Deus cura os caras. O diabo tem poder de cura? Ele faz, né? Não é que ele tem poder de cura, é que ele faz a doença. Então não é que ele cura, ele só tira o mal que ele mesmo colocou. Entendi. É legal, né? É aquela mesma história assim, né? Sem nenhuma crítica, mas apenas cutucando a mente das pessoas, porque, inclusive, eu tive um debate muito carinhoso com um colega meu, que falou num grupo de pastores. Ele falou assim, irmão, nós temos que orar porque o demônio da droga, o demônio da bebida, o demônio da prostituição. Eu falei, irmão, não tem nenhum desse tipo de demônio, não. Não, como que não tem? Não, irmão, não tem. Demônio é uma coisa só, ele só desperta os bichos que tem dentro do cara. se o cara gosta da bebida, então o demônio olha o cara e fala assim, ele gosta de beber, eu vou incentivar o cara a beber. Mas necessariamente ele não é um demônio que tem a especialidade da bebida, meu. Não tem isso, né? Eu falei, mas assim, eu fui no debate brincando, porque não tem nem como você debater uma coisa séria. Né? Não, porque o demônio da prostituição, então não tem demônio da prostituição, é que o coração do cara é um motel. O demônio só potencializa o que está dentro do cara. Então, sabe, essa falta de cultura cristã que tem. Teve um outro irmão
que falou assim, irmão, é minha igreja, nós somos ali, aqui tem uma curva perigosa aqui descendo depois de Lusiânia, né? Aham, tem. Porque ali tem uns demônios que estão trabalhando muito forte ali. Os demônios da curva. Os demônios da curva. Nós fomos lá, ungimos e repreendemos os demônios da curva. Falei, irmão, foi bom que você foi lá orar, não tem problema. Mas os demônios ali se chamam motorista. O cara é imprudente, entra numa curva perigosa a 120 por hora. O que você acha que vai acontecer? Mas, pastor, e como que a gente vive numa época que tudo é o demônio, né? Rapaz, tudo é o demônio. Na verdade, isso acaba sendo uma teologia freudiana. Porque Freud, eu não estudei Freud, mas o pouco que eu li sobre ele, existe a transferência da culpa. O camarada chega para conversar com um profissional da saúde, claro, e os profissionais de saúde, na minha opinião, são pessoas de Deus, são pastores e pastoras. Eu até entendo que médico é um pastor, médica é uma pastora, mesmo que eles não entendam assim, mas assim é, porque é vocação, né? Medicina é vocação. Então... E você fala em relação ao pastor por eles cuidar de pessoas? Por cuidar de pessoas. O médico cuida do corpo e eu cuido da sua alma. Entendi. É pastoreio do mesmo jeito. Não. Né? Então, mas é o que você devia perguntar mesmo. Você deve que você perguntar. Se perdeu? Não, agora a gente se perdeu. O que eu perguntei pra ele, Amanda? Ó a minha equipe aqui, ó, pastor. O que eu perguntei, Danilo? Questão de todo mundo culpa o diabo, né? Tá, chama verdade, os demônios. Obrigado. Opa, recuperando. Então o camarada chega e vai dizer, olha, eu tenho feito assim, eu tenho feito assado, tá. Aí o cara vai falar assim, olha, ele vai seguir o compêndio de Freud, né? O que o Freud explica? Então, Freud diz, é o seguinte, você é assim, porque você teve um pai tirando, uma mãe opressora, então a sociedade... Então, quer dizer, o cara nunca é culpado dos seus erros. Sempre tem alguém que é responsável. Não, ele joga, que é um princípio do Éden. Quem te fez saber? Foi a serpente, foi a mulher que tu me deste. Né? Então, é muito mais fácil eu dizer assim, eu bati na minha mulher porque o demônio fez isso, do que eu falar assim, eu bati na mulher porque eu sou um crápula. Eu bati na minha esposa porque eu sou um animal, um monstro. Eu bati na minha mulher porque o demônio. E o demônio não está nem sabendo disso. Vai falar, nossa, eu que fiz. O demônio que bate na esposa, que desceu aqui. Demônio que mata, demônio que bebe, demônio, entendeu? O demônio, então, é mais fácil eu fugir de um problema, de um erro que eu cometa, dizendo assim, não, foi o demônio. Não, legal, o demônio vai dizer, não foi eu, não. Ele não vai aparecer, né? Exatamente, meu, eu até que queria fazer isso, mas eu até ia caprichar mais, mas não fui eu, não. Será que o demônio já não chegou para Deus e falou assim, Deus, não dá não, com esses humanos aqui, eu tô levando a culpa em tudo. Não, eu acho que o demônio fala outra coisa, fala assim, Deus, como é que o senhor ama essa raça? Pior, né? Como é que o senhor ama essa raça? Por que tu criaste essa raça? Ó raça, viu? Tudo sou eu, velho. E às vezes Deus também é culpado, né? Ixi, bastante, né? Então, essa questão de eu não aceitar os meus fracassos e ter que jogar em cima de alguém. Eu fico livre. Mas quando é que você vai assumir tua culpa? Entende? E o duro, gente, é esse aqui. Se o cara não aceita a própria culpa, ele vai ser um cara frustrado, porque ele não vai saber lidar com isso. No fundo, o cara vai assim, eu tenho que me livrar disso. O cara vai se ficar enganando as pessoas até mesmo se enganando até quando? Aí ele tem que cair de joelhos e dizer, ó Deus, eu assumo tudo. Eu que fiz toda a sujeira. Acabou. A vida é assim, né? E hoje é difícil, né? A questão mesmo de culpar Deus. A gente vê a pessoa não procura Deus, não busca Deus, não segue a Deus, né? Não ama a Deus. Aí qualquer coisinha ruim que acontece, Deus, por que tá fazendo isso comigo? Exatamente. Então, inclusive, tem até um ditado, assim, tem uma expressão na nossa cultura que eu não concordo muito. Eu até uso de ironia quando alguém fala comigo. Como é que você tá? Eu vou como Deus quer. Então você tá excelente. Deus só quer o nosso bem. Mas fala assim, eu vou como Deus quer, mas um lamento, um tom de lamento. Ou seja, eu estou sofrendo porque Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que você sofra. Você está sofrendo por você mesmo. Ou você está sofrendo por causa da circunstância. A gente está sofrendo por causa de nossos pecados. Essa é a grande verdade.
Se a Bíblia fala que Deus fez tudo reto, mas foi o homem que se envolveu em muitas astúcias. Então, se tem uma coisa estragada aqui, quem estragou fui eu. Mesmo que não tenha sido necessariamente eu, mas eu, como fazendo parte dessa raça humana caída, eu tenho culpa indireta. Porque eu contribuo com isso aí tudo. Então, e o bom disso aí, eu gosto de falar muito isso, que na verdade, quando o ser humano não aceita o sofrimento, é bom. É bom a gente falar assim, não, eu não concordo com isso aí não. Por quê? Porque o ser humano foi criado para o bem. Então, você só pode rejeitar uma coisa se você tem outra coisa para comparar. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, só essa xícara ali, eu poderia dizer assim, Danilo, essa xícara é bonita? O que você vai falar? Bonita. Tem outra? Você vai dizer, parece que é bonita. Mas se eu te der uma outra opção, essa xícara ali continua bonita? Aí você fala, agora eu não sei, um branquinho com azul é mais legal. Então, você só pode dizer se uma coisa é boa ou não é, se você tiver um paralelo de comparação. Ora, se eu falo assim, eu não aceito sofrimento. Por que você não aceita sofrimento? Porque você tem alguma coisa para comparar. O que eu tenho para comparar? O que é bom. Isso é de Deus. Porque se não tivesse o que é bom, então ia ter o sofrimento, você ia falar o quê? É isso aí mesmo. Legal. É isso E aí. é assim que você faz na sua vida? É assim que eu faço. É assim que o senhor faz. É assim que eu faço. Aliás, é assim que todos nós cristãos devemos fazer. Né? Então, a partir do momento que eu vejo às vezes eu vou aconselhar pessoas, você está revoltado, estou revoltado. Rapaz, que coisa boa você está revoltado. Aí o cara já leva um choque, né? Por quê? Quer apanhar, pastor? Quer apanhar, pastor? Mas que bom que você está revoltado. Cara. Mas por quê? Ué, porque você está buscando uma coisa boa. Quando a gente rejeita o que não está... Quando a gente rejeita o que é ruim, é porque nosso ser almeja uma coisa boa. É o cara parar para pensar, né? Entende? Então a revolta é bom sinal. É sinal de que eu não concordo com o sofrimento. Eu não concordo que meu pai sofra, meu filho. Ninguém concorda mesmo. E por que a gente não concorda? Porque nós fomos criados na perfeição, pela perfeição e para a perfeição. Legal. Né? Então, já estou entrando em filosofia aqui. Gosta de ler muito, pastor? Eu gosto de ler e preciso ler. Faz isso diariamente? Eu sempre estou lendo. Né? Sempre estou. Agora eu estou lendo um livro interessante também, né? Que ele fala exatamente sobre a questão do céu e inferno e tal. Eu estou lendo esse livro aí. É importante que o pastor leia, né? Você estava falando de salário pastoral. O pastor deve ganhar quanto? Primeiro tem que saber quanto é que custa ser um pastor. Então, entrando só na questão de preparação... Eu não nasci para ser pastor, não. Eu coloco no silencioso para dormir. Mas você tem outro... Você abençoa as pessoas de outro jeito, né, Joel? Você dá oportunidade para os camaradas comprar a casa, né? A gente tenta auxiliar, mas seguir ali na frente... Mas assim, a vocação pastoral, ela é para isso. Então, a gente precisa estudar, eu preciso ler. Eu preciso Ora, Deus deu uma mente para nós, quer que a gente use a mente. Uma vez eu falei num curso, eu falei bem assim, a Bíblia fala que, em 1 Coríntios 6, que a gente tem que glorificar a Deus com o nosso corpo. Não é isso aí? Sim. Sim ou não? Sim, é isso aí. Aí eu perguntei para os caras, a mente está fora ou dentro do corpo? Aí os caras, dentro. Então você tem que glorificar a Deus com a sua mente. E qual é a única maneira de você glorificar Deus com a sua mente? Estudando. Você quer estudar. Deus te dá a mente para isso. Deus, agora eu vou te glorificar. Ou alguém fala bem assim, gente, agora eu vou glorificar a Deus. Você vai cantar? Não, eu vou estudar. Que eu vou glorificar a Deus com a minha mente. Então, essa é a questão do cristão real. O cristão irreal, do mundo irreal, ele não precisa estudar, né? Então, eu adorar a Deus não é simplesmente eu só orar. Claro que eu não. Estudar, não. eu Aliás, louvar. não, adorar a Deus é um termo muito maltratado, porque adorar a Deus é um princípio. Que esse princípio é um combo também. Porque muitas vezes o que acontece? Eu vou na igreja para adorar a Deus. Então, quer dizer, você só adora a Deus na igreja? Opa, tem uma coisa errada aí. O primeiro princípio da adoração a Deus é a obediência. Então,
Joel, quando você perdoa uma pessoa, você está adorando a Deus. Quando você ajuda uma pessoa dentro da necessidade dela, conhecendo ela ou não, você está adorando a Deus. Então, adorar a Deus é ação, é alguma coisa que você faz. Dentre adorar a Deus, o canto está junto. Mas ele não é um único dispositivo de adoração. Ele faz parte de um conjunto. Mas as pessoas falam, vou para a igreja para adorar a Deus. E durante a semana você não adora a Deus, não? Então, se tem um rapaz bêbado pedindo dinheiro e eu sei que ele vai beber uma pinga com aquele dinheiro, e eu dou o dinheiro para ele, eu estou adorando a Deus? Não. Deixa eu contar um caso interessante. Tinha um bêbado na igreja que eu pastoreava, mas foi muito engraçado. Vocês perceberam que eu gosto de tratar coisas sérias com humor, não é? Isso é bom, isso é ótimo. Eu falo o que é sério, mas com humor. E um dia minha esposa falou assim, tem um bêbado aí, ele é interessante esse bêbado aí. A minha esposa falou, né? Teve um bêbado assim, me pediu dinheiro, eu não dei, mas ele é interessante, ele tem umas conversas interessantes. Fala inglês e tal, que legal. Eu vou conhecer esse bêbado qualquer dia desse. Aí, dito e feito, ele bateu na porta da minha casa. Eu atendi, eu sou fulano e tal, rapaz, muito bom. Você é o pastor da igreja? Eu sou o pastor da igreja. Rapaz, eu vim aqui pedir um dinheiro para mim, eu preciso comprar pão, uma coisa de mercado. Aí eu falei, quanto você quer? Ele falou, R$10. Isso tem uns 10 anos atrás. Então é como se ele estivesse pedindo uns, sei lá, uns R$50, uns R$30. Aí eu peguei R$10, estiquei a nota assim, pá, e coloquei na mão dele. Ele pegou e eu segurei. Eu falei, você sabe de onde vem dinheiro de pastor? De igreja. Você sabe como é que igreja recolhe dinheiro? Debaixo de oração. E quando a gente ora e deposita o dinheiro lá na caixa da igreja, esse dinheiro passa a ser santo. Então eu estou te dando R$10 santo. Agora, esse dinheiro é tão santo que se você usar esse dinheiro para beber, o primeiro copo de cachaça que você colocar na boca, Deus vai te matar. Você vai ter um ataque cardíaco, um AVC, qualquer coisa. Aí você, pastor, assim eu não quero não. Eu falei, não, cara, pega. Eu tô te dando de coração. Você falou que é para comprar comida. Rapaz, comida é uma coisa santa. Então esse dinheiro é santo para comprar uma coisa santa. Toma aqui. Assim eu não quero, debaixo de maldição. Rapaz, ele não aceitou os 10 não. Não pegou o dinheiro. É porque ele queria beber, né? Mas ele também nunca foi lá em casa mais. Mas então o certo... Porque assim, muita gente fala isso, né? Tipo, eu não vou na igreja, mas eu ajudo as pessoas. Então, para ser algo para Deus, eu tenho que saber o que eu estou fazendo nessa ajuda. Você veja bem, né? Jesus curou muitos, mas não curou todos. Né? Se um bêbado chegar para mim, como já muitos fizeram. Eu estou com fome, vamos ali, vou comprar um salgadinho, ou vou te pagar um prato de comida. Né? Aí sim você está adorando a Deus. Agora, aí é uma opinião minha, não é bíblico. Sim, a opinião minha, você pode contestar, dizendo, não concordo com você, e fica tudo legal. Eu acho que a gente dá o dinheiro para um cara que você sabe que vai usar droga, você vai beber, você está contribuindo para a desgraça do cara. Então eu prefiro não dar. Agora, inclusive tem eu não vi ainda, mas um tempo atrás aqui na cidade, tinha umas placas muito interessantes. Não dê esmola, dê orientação. Isso é um princípio de cultura. Inclusive, a gente vê que depois da pandemia aumentou muito o número de pessoas pedindo coisas, né? Então, é interessante, você quer adorar a Deus fazendo boa obra, você vai para uma entidade social. Chega lá na entidade social, vai levar roupa, vai levar comida. Né? Nós temos o Lar Miriam aqui no CETEL. É uma benção lá, né? O Lar Miriam é uma benção, cara. Olha, cara, é difícil ali. Não é fácil o Lar Miriam. Não é fácil, porque a gente trabalha com a margem pouca de dinheiro. Nós temos convênio com o município, convênio com o estado, mas nem sempre você tem... São recursos módicos, na verdade. E gente chega lá para abençoar a gente, dá roupa, dá comida, dá fralda, dá leite. Você quer ajudar mesmo? Vai para uma entidade e adore a Deus ali. Se tem um bêbado que chegou aqui, você dá orientação, prega o evangelho para ele e tal. Legal. Por aí. Bacana. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre coerência. Vamos. A que horas que é o almoço? Daqui a pouquinho. Tá chegando, né? Tá chegando o almoço. Eu achou que ia ser rápido, né? 20 minutinhos, meia hora, mais 40 minutos.
pra mim, a gente bate-papo o dia inteiro, minha função é conversar mesmo. Ué, um pastor e um vendedor, imagina. Vai longe o negócio aí. Pastor, a gente falar um pouquinho sobre coerência, vida de pastor. Né? A gente fala assim que o pastor tem que pregar o que ele vive. E hoje a gente vê muitos pastores que pregam o que não vive. Isso tem consequência na igreja, falando em todo? No todo da igreja? Esse é um tema muito melindroso. Muito, muito melindroso. Eu vou explicar por quê. Nem tudo que a gente prega a gente vive. Por quê? Não sou perfeito. Os profetas... Você pega o profeta Isaías. Ai de mim, sou impuro de lábios. Rapaz, Isaías. Por que eu digo isso? Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Nós caímos em alguma coisa. Agora, eu posso ensinar uma coisa, mesmo que eu não a viva, mas com a intenção de viver. E que seja... Agora, se a gente for pegar, se tudo que o pastor prega vive, ele é Jesus. É Jesus, ué. O problema, Joel, é que nós temos uma igreja muito judicial. Né? Então, por exemplo, tem um pastor que não tem muito amor, mas ele prega sobre o amor. Mas ele não está pregando a verdade, mesmo que ele não viva. Legal. Mas daí? E se ele está pregando sobre amor mesmo que ele não viva, pelo menos ele está pregando para ele também. É que nós somos judiciais. Nós queremos um pastor perfeito. Por que psicologicamente falando, por que a igreja quer um pastor perfeito? Porque a perfeição dele tem que passar para mim. É aquela mesma história do endemoniado gadareno. Você conhece esse texto? Conta ela para nós. É que Jesus vai expulsar um camarada com demônios. Tem uma casta de demônios no cara. Jesus chega lá, expulsa o demônio, eles vão para os porcos. Né? E, assim, isso não é interessante. O que eu quero interessante é esse aqui. Então, Jesus vai, expulsa o cara que é uma figura conhecida na cidade. Né? Ele é uma figura muito interessante na cidade. Jesus vai, expulsa. Ele tem uma legião de demônios no cara. Expulsa. E as pessoas, em vez de falar, Jesus, que maravilha, que coisa maravilhosa, você libertou um homem das trevas. Não, os caras expulsam Jesus da cidade. Por quê? Porque em muitas coletividades, quando eu não quero crescer, eu tenho que ter um doido. Porque como eu não quero crescer, então o doido me faz sentir maior do que ele. Isso é mediocridade. Então os caras, você agora forçou a gente sair do status quo. A gente vai ter que trabalhar para crescer. É tão bom ter um cara menos que nós, que daí eu fico na boa, né? Sim. Então, o cara é ruim, eu sou bom, o cara não cresce, então eu continuo aqui. Mas eu poderia continuar aqui. Mas como eu não quero fazer isso aqui para mim tá bom. Aí Jesus cura esse cara, agora eu tenho que crescer. Então, às vezes, eu quero que o pastor viva tudo que ele prega, porque ele vive uma perfeição que eu tinha que viver. Então, alguém vive para mim. Alguém vive para mim. Agora, claro, por isso que eu falei que é melindroso o tema, e a gente sempre encontra questões nesse sentido. O pastor é hipócrita. Eu não vou dizer que ele é hipócrita. Talvez ele está lutando para viver o que prega. Você está no coração dele? Né? Então o camarada tem um problema muito sério com o perdão. Aí ele chega lá, bate a sermão sobre perdão. O que ele pregou não é verdade? Então assume, então pega o que ele pregou. Para de olhar pro cara, meu. O único que vivia tudo que pregava foi Jesus. O pastor Edmar, por mais que seja gente boa, não é Jesus. Pô. Sim, com certeza. A Neuza, por mais é uma pessoa extremamente carinhosa, amorosa, meiga, mas ela também não é Jesus. Pô. Mas é legal esse tema, pastor, porque é muito bom. Muita gente acaba exigindo perfeição do pastor, né? Exatamente. E não é assim. E por que a gente exige, por que a maioria das pessoas exige perfeição do pastor? Porque eu tenho que olhar o cara que está sendo perfeito para mim. Eu tenho que melhorar a minha vida. Né? Então, é um tema sensível, porque a igreja, às vezes, como falei, ela é muito judicial. Não age com amor, entende? O importante é que, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, e tudo que está aqui é verdade. Eu vivo tudo que está aqui, eu vou ser sincero, irmãos. Eu não vivo tudo isso aqui, não.
Porque eu só posso ver nisso tudo aqui quando eu estiver no nível que eu não sou mais pecador. E até lá é só no céu. Não é possível que um pastor... Não existe pastor que vive tudo que prega. Senão o cara tem que ser a quarta pessoa da Trindade. Né? Agora, claro que experiências pessoais com Deus e com lutas e tentações e dificuldades é legal. E aí ele tem autoridade, vamos dizer assim, pessoal para isso. Mas nem tudo que... De repente o camarada tem pastor arrogante, orgulhoso, vamos dizer assim. Não existe, mas vamos dizer que tenha, né? Pastor orgulhoso. Não, não existe. Será que tem? Será que não, tem? não existe. Pastor orgulhoso não existe. Vamos fazer mas que vamos fazer uma hipótese assim muito, mas um exercício mental muito grande. Vamos dizer que tem um pastor orgulhoso. E ele é o tal, ele não existe esse cara. Nós estamos, né? Uhum. Ele é o melhor pastor, ele é o melhor cristão, nenhum pastor é igual ele. A igreja dele é grande porque ele é muito bom. Não existe, mas vamos dizer que exista. Então ele tem problema com orgulho, né? Mas aí ele prega um baita sermão sobre como que as pessoas devem vencer o orgulho. Ele não está pregando a Bíblia? E o que ele pregou não é verdade? Ele vive? Bom, ele não vive, mas eu vou pegar o que ele falou. E o que ele falou é verdade? Talvez ele está pregando para ele também. Ou de repente, no estudo... Deus já vai falando com ele, falou assim, Senhora, eu vou pregar esse trem aqui, mas misericórdia. Eu não vivo nada. Pastor, uma coisa legal também sobre o pastor, né? A gente pegando nesse ponto aí que a maioria das pessoas vê o pastor como perfeito, né? A gente for ver antigamente, os membros eles oravam muito pelos pastores, né? E os pastores também oravam muito pelas igrejas. Hoje não está acontecendo assim? Olha, ainda tem, mas acontece o seguinte, um problema que eu vejo nos pastores hoje, eles estão com desvio de função. Qual? O cara está se envolvendo com tanta coisa que ele quase não tem mais tempo para orar. Tem pastor que não está orando mais. Porque ele está... Eu estava falando para um grupo de pastores esses dias atrás sobre ativismo religioso. Por que tem muitos pastores cometendo suicídio? Por quê? Por quê? Não, eu que estou perguntando. Muitos pastores estão cometendo suicídio porque os caras estão no limite. Eles estão num ativismo tão grande que não conseguem atingir a meta. O cara, puf. Então, qual é o problema hoje? O problema hoje é que o pastor quer bater o escanteio e na área acaba cabecear. O cara não aguenta, meu. Então, o que acontece? O ativismo pastoral está muito grande. Então, o que acontece? O camarada está ali, tá com esse ministério aqui, está com aquele ministério ali, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e necessariamente são coisas que poderia outro fazer ou nem ter. Mas ele ocupa tanto o tempo dele com essas coisas, que é o que você falou. O camarada chega 10 horas da noite, o cara está quebrado, ele não dá nenhum beijo na esposa dele. Porque o cara está quebrado. O cara vai orar? O cara vai fazer um sermão decente? Ele ficou o dia inteiro correndo atrás de coisas e vendo coisas e atendendo coisas. Mas isso é culpa da igreja ou do pastor? Dele mesmo. Ele mesmo que gosta de fazer isso, entende? Então, o pastor tem que ser sábio dentro do seu ministério pastoral. Né? Então, ter tempo certo para as coisas necessárias. Então, você falou, o pastor não está orando muito? Não está, porque eu vejo que pastores da década de 30, 40, 50, 60 e 70 eram pastores que sabiam serem pastores. Mas hoje os caras estão se envolvendo com muitas coisas. É o camarada que tem canal no YouTube, e o camarada tem isso, e o camarada tem Instagram, e o camarada... E você sabe, quem tem rede social, ele tem que todo dia estar ali, porque tem gente que está seguindo ele. Pô, mas se ele ficar um dia ou 2 dias sem postar alguma coisa, os caras, pastor, não vai falar nada, não, oh meu Deus. Então o cara se envolve em muitas coisas. Ele tem que ter tempo para estudar e principalmente tem que ter tempo para a família dele. Aí, cara, o cara chega às 10 horas da noite, pastor, vamos fazer a vigília de oração, o cara quer morrer. Pastor, a igreja, nós aqui, o grupo de irmãos aqui, nós vamos fazer uma vigília de oração de 11 horas da noite às 6 da manhã. Aí o cara falou assim, orem por mim. Aí alguém falou assim, vendo, o pastor não quer mais fazer vigília de oração. A questão judicial. Lá o pastor nosso não é dia de oração, não. O cara não aguenta, o cara está quebrado, fisicamente falando. Ele acorda 6 horas da manhã, ele acorda no outro dia 8 horas da manhã, querendo dormir até as 2 da tarde. Mas talvez ele precise rever o ministério pastoral dele. Delegar funções,
dar atenção à igreja, aquilo que é realmente de fato. E pronto. E isso não só pastor, né? Qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Se a gente for ver coisa para fazer, a gente vai criar um monte de coisa. A mente do ser humano é extremamente criativa. Então, a gente vai criar coisas para fazer, para ocupar o tempo. Ah, isso aqui é legal. É legal uma vez, duas. Agora, quando ele institucionaliza aquela coisa legal, aí consome o cara. Então, eu vejo que é por aí. A gente tem que ter sabedoria para ser pastor. Eu sou um pastor tranquilo, rapaz. Que bom. Rapaz do céu, Esbanja tranquilaço. a alegria, né? Nossa. Esses dias... Isso é gostoso. Eu sou o presidente da nossa denominação no Brasil, né? Olha que legal. E aí nós temos algumas igrejas com extrema dificuldade. Tem pastores deixando o ministério. Eu não tenho pastor para colocar nessas igrejas. E a minha esposa ontem falou assim, você está bem? Eu estou muito bem, inclusive daqui a pouco eu vou jogar um futebol. Porque se eu me permitir, Joel, eu vou ter um infarto. Eu vou ter um infarto. Eu estou com 53 anos, cara. Eu vou ter um infarto. E não vale a pena, né? Não vale a pena se desgastar por coisa... eu delego, vem, resolve isso, resolve aquilo, pronto. Né? Agora, se eu ficar angustiado, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu oro a Deus, eu preciso de uma saída, mas eu não me torturo com isso. Eu tenho que seguir a vida, pô. A minha esposa estava preocupada, olha, nós temos igrejas que estão com crise aí, como é que você vai fazer? Eu não vou fazer, quem vai fazer é Deus. Eu não vou tomar a frente de Deus, eu vou orar, vou pedir orientação e o que o Senhor mandar fazer, a gente vai fazendo. Agora, eu não vou ficar me angustiando com isso aí. Sim, que legal. Né? Então... Pastor, deu aqui o horário do almoço? Deu, já deu. Meu estômago tá roncando, cara. E de coração mesmo, a gente agradece aí ter aceitado cara, esse convite. legal. Foi um bate-papo aí muito gostoso, né, Amanda, né, Danilo? Né, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Vai. Né? Deus abençoe eles aí. E uma forma de mostrar que eles estão gostando é compartilhando, né? Isso, gente, vai compartilhar compartilhando esse aí, ó. Você vídeo tá aí, ouvindo, ó. você tá tendo aqui uma conversa legal. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Ó, nós isso falamos ajuda hoje aqui muito de a história, gente. filosofia, psicologia. Olha quanta riqueza foi aqui Quanta hoje. riqueza, quanta riqueza. É Né? isso mesmo, é isso mesmo. Falamos de Bíblia, falamos de coisas espirituais, coisas sociais. Meu, aqui foi um menu de opções, né? Muito bom, muito bom. Eu aprendi bastante, né? Tenho certeza aqui com o Amanda e o Danilo também. Obrigado, pastor. Obrigado aí por ter dado essa aula para nós aqui, ó. Foi um prazer. De graça ainda. E nós estamos aí. Quando vocês quiserem que eu volte aqui, a gente volta aqui. Se tiver boa repercussão no seu canal aí. O pessoal fala assim, volta o pastor Irã para falar mais coisas lá. A gente vem aqui, vai ser um prazer, né? Pastor, eu vou deixar você encerrar. Vou te dar liberdade num tema, num assunto. Sim. Pra gente poder encerrar. Sim. Eu gostaria, então, de deixar para os nossos queridos internautas aí um texto da fala do nosso Cristo, não é? Muitíssimo importante, no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Que é um princípio que eu levo para a minha vida nesse último papo agora que nós tivemos desse tema. Que o coração de vocês não fique angustiado. Então eu estou seguindo o que ele falou, né? Pastor, você não está preocupado? Não. Jesus falou para mim não ficar. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, crê também em mim. Então, o nosso Senhor Jesus, que é o Senhor de toda a terra, do qual todo o universo está debaixo de suas mãos, literalmente, o texto de Colossenses fala no grego que Jesus sustenta o universo com as suas mãos. Então, se esse que sustenta o universo com as nossas mãos, com as suas mãos, está dizendo para a gente não ficar angustiado, para confiar nele. Então, essa palavra para você, dias difíceis que estamos vivendo, mas que o nosso coração continue crendo, continue confiando, continue descansando em Deus, porque Deus cuida de nós. Deus os abençoe. Amém. Pastor. Valeu, querido. Obrigado, hein? Prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe. Pessoal, abraço.